Boa noite, Coronel. Novamente, Seja muito obrigado. bem-vindo mais uma Muito vez boa ao noite. nosso programa. Coronel, sempre que nós abordamos o assunto segurança, nós temos muitas pessoas que acabam enviando até suas perguntas antecipadamente para a gente. Eu vou já colocar a sua pergunta no ar, porque tem muita gente que já mandou perguntas até antecipadamente, mas eu queria começar com uma, porque eu tenho visto que tem crescido demais a tal da saidinha de banco. E como nós temos até uma audiência de pessoas que são senhores e senhoras que vão receber suas aposentadorias e muitas vezes precisam do dinheiro, então sacam o valor praticamente total do seu benefício, qual seria uma dica para que a gente possa diminuir ou pelo menos sugerir uma diminuição dessa bendita saidinha de banco? Um golpe que cada vez, infelizmente, está mais frequente, hein? Essa orientação é muito importante até porque as maiores vítimas são os idosos e as mulheres, até pela vulnerabilidade que o criminoso acredita que essas pessoas tenham, a fragilidade que elas tenham. Você veja que nas casas lotéricas também há a possibilidade de você sacar recursos e a quantidade de eventos criminosos nesses locais quase não existe porque os valores são pequenos. Tá. Então, uma das dicas mais importantes é que você não saque valores expressivos. Aí, como você disse, tem pessoas que fazem questão de, naquele mesmo dia, naquele horário, como é um hábito de segurança, se você conseguir se coordenar, se organizar para não ter que fazer saques em montantes elevados, já é uma alternativa interessante. Agora, tem que fazer, de qualquer forma, sempre vá acompanhado. Sempre? Sempre vá acompanhado. E é importante que a pessoa que vá acompanhado vá com o intuito de observar justamente a movimentação das pessoas naquelas proximidades, porque a informação privilegiada sai de dentro da localidade onde a pessoa está fazendo o saque. Muitos bancos hoje já fazem caixas com proteção para que não se veja a movimentação quanto a pessoa está tirando. Na dúvida, o criminoso ele evita, ele não quer, ele é um profissional, ele quer fazer várias tentativas, na realidade ele quer fazer uma tentativa com êxito durante o dia todo. Então ele vai pegar aquela condição que a pessoa esteja realmente desprecavida, que ela tenha um montante que justifique o risco. Não é por qualquer valor que o criminoso vai arriscar. Então a informação sai de dentro. Pessoas que não estão na fila e você vê que ela sai da fila, volta para a fila, começa a se aproximar de você, pede, inclusive para os idosos, oferece ajuda. Então para você que está nos acompanhando, não aceite ajuda de ninguém que não seja um profissional identificado do próprio banco, da própria agência bancária. E, na dúvida, solicite essa pessoa. Vamos imaginar que eu esteja no banco e você se aproxime de mim. Imediatamente eu procuro alguém do banco, algum profissional que sempre tem para dar orientação e fale, olha, eu não estou confortável com essa pessoa do meu lado. Esse tipo de comportamento, mesmo que não seja uma tentativa, já inibe alguém que esteja fazendo. Entendi. Então é importante que você olhe sempre as pessoas que estão até porque é uma questão de educação, olhar as pessoas, olhe as pessoas, porque o fato de olhar, de observar as pessoas, mostra que você está atento. O criminoso precisa da sua falta de precaução para que ele possa agir com o fator surpresa. Se o fator surpresa não existir, ele busca outra alternativa. Ele precisa pegar a sua vítima de forma desprevenida, porque ele não sabe o que está acontecendo. Se tem mais de uma pessoa, se alguém está te acompanhando, você já se elimina como eventual vítima. Agora, sozinho, idoso, uma mulher sozinho, fazendo saques elevados, veja, ela preencheu todas as condições que o criminoso precisa. No caso, dividir nos bolsos... Não, porque adianta. na realidade, quando a informação já é privilegiada, que aquela pessoa que sacou aquele valor está saindo com um determinado valor significativo, não importa onde ele vai distribuir, ele vai ter que entregar para o criminoso. Tá. Olha, eu queria fazer uma outra pergunta relacionada ao trânsito. Sim. Porque aqui, pelo menos na capital de São Paulo, está cada vez mais difícil a gente andar no trânsito, né? A gente percebe que há, assim, uma quantidade muito grande de transeuntes, pessoas que, ao fechar o semáforo, já vêm até você ou para oferecer bala, algum produto, ou para jogar água no vidro do carro para poder ter uma moeda. E a gente não consegue muito bem identificar quem são essas pessoas que são de bem ou não. Sim. Então, qual que seria, assim, uma dica para quem está no trânsito, não sofrer, por exemplo, aquele assalto relâmpago que você é pego de surpresa? Sim. A premissa de que quando estamos dentro do veículo,
nós devemos sempre, por uma questão de segurança, estar com os vidros fechados. Sempre. Sempre, sempre. Aí a pessoa questiona, mas não tem ar-condicionado, às vezes o calor é intenso, você deixa o suficiente para passar o seu dedo, tanto um vidro como o outro, para ter circulação, abra o vidro do seu veículo, os da frente, na quantidade de passagem de um dedo aproximadamente, porque inibe qualquer tipo de tentativa e tem pelo menos uma refrigeração. Para quem tem ar-condicionado, sempre fechado. A rua não é local de comércio. Então, a gente até entende a tentativa de pessoas fazendo usufruto do comércio ali, na maioria são pessoas de bem, mas o criminoso se aproveita dessas pessoas de bem, se infiltra ou ameaça. Ele usa a atenção que aquela pessoa está chamando para fazer a tentativa de assalto. Então, sempre vidros fechados, sempre olhando o que está acontecendo. O posicionamento na rua é importante, o seu veículo. Evite se colocar na posição que facilite mais a ação criminosa. Então, mesmo que você esteja na faixa da direita, que a gente deve tentar evitar, você sempre pare um pouco antes. Não precisa parar na faixa de retenção, até porque você pode avançar um pouco e ser até autuado, né, quando o veículo ultrapassa a faixa de retenção. Fique antes. Não facilite a vida do autor, porque o criminoso ele tem medo também, ele está acuado. Qualquer iniciativa sua de não se aproximar do cruzamento, de ficar mais longe, sempre com a marcha do veículo, ela tem que estar colocada, vocês têm que estar com o veículo engatado sempre. Ou seja, qualquer situação de movimento do veículo já inibe a ação do criminoso, não precisa sair, atravessar a rua, basta que haja um movimento qualquer. Vejam que são situações simples, mas que acabam evitando que o criminoso o pegue de surpresa. Quando você tem uma ação dessa, aquele oportunista já percebe que você está atento, ele não quer reação. Ele vai pegar justamente aquela pessoa que parou no semáforo, pega o celular, começa a escrever. É transgressão de trânsito, mesmo parado, é importante que você entenda, não é dirigir com falta de atenção. No caso do celular, mesmo parado, o farol, a sinalização fechou para a sua circulação. Usar o celular é uma transgressão no Código de Trânsito e demonstra sua falta de atenção. A maioria das pessoas é pega desprevenida justamente por isso. Ou está lendo o jornal, tem pessoas que aproveitam o trânsito caótico de São Paulo para ler jornal. Leiam. Inclusive, nos cruzamentos se entregam jornais, né, de grande circulação, aqueles jornais mais comuns que são gratuitos, e a pessoa, quando para o carro, já começa a ler, ou seja, ela não sabe o que está acontecendo. Aí alguém bate desse lado, mas o criminoso está desse lado para fazer. Então, você tem que estar atento. Estando atento, você já dificulta a ação criminosa. Entendi. Olha, nós vamos às perguntas dos telespectadores. Você pode e deve enviar sua questão para a gente, 11 95033 6870. Você nos ajuda a fazer o Tribuna Independente dessa noite. Geraldo Arruda, de Sorocaba, São Paulo, pergunta, diz, boa noite, Fábio. Eu estou acompanhando o programa, eu tenho uma dica para fornecer aos telespectadores. Olha que bacana. Eu tenho um comércio e semestralmente eu mudo as fechaduras e trancas do meu estabelecimento. Tem me ajudado muito na redução de furtos. O programa está ótimo, parabéns. Funciona mesmo? Olha, qualquer iniciativa que você adote para dificultar, como uma trava no veículo, vai evitar que o veículo seja alvo do criminoso? Não, mas que vai dificultar. Se eu tenho duas opções, uma com mais dificuldade, outra com menos dificuldade, pensando do lado do criminoso, eu vou para aquele que tem mais facilidade. Claro. Então, você colocar trancas, reforçar, colocar corrente, vai dificultar. A pessoa já vai olhar. Se ela tem opções, imagine, um roubo a um comércio, uma residência, furto, normalmente, né, na tentativa do que o nosso telespectador está colocando, ele evita furtos no seu estabelecimento. Qualquer dificuldade, uma câmera colocada, qualquer coisa que faça um mínimo de inibição já faz com que o criminoso procure uma outra alternativa mais fácil. Ele percebe que tem ele já olha, câmera. ele não é um caso fortuito, ele observa o ambiente, ele já foi uma vez, já foi uma segunda vez. Furtos dessa natureza não são por caso fortuito. Ele não chega por acaso, ele já olhou, já observou, horário de fechamento, importante, sim. Que hora que você está fechando, você está sozinho fechando seu comércio ou abrindo, tenha sempre alguém junto. Raramente vai acontecer um fato criminoso se você estiver com atenção em mais de uma pessoa. Agora, aconteceu, Fábio, é importante que se diga, não é que você vai evitar porque tem duas pessoas. Claro. Chegou armado, apontou, acabou. Sem reação, infelizmente é só o dano material. Você sabe que eu vou já continuar aqui com os nossos telespectadores. Aliás, obrigado pelo carinho de vocês aqui, já chegaram muitas perguntas. Mas eu quero citar aqui, inclusive, parabenizar o metrô de São Paulo. A produtora, a Letícia, ela sofreu um assalto, puxaram o celular dela, né? Chegaram a bater com o celular, é isso, né? Puxaram, você estava com o celular aqui nessa posição, eles puxaram e bateram, é isso, Letícia? Sim.
E depois tivemos aí um atendimento, inclusive dirigindo ela até a delegacia para que fosse efetuado o reconhecimento, boletim de ocorrência, etc. Mas a minha pergunta é a seguinte, porque a gente vai ao metrô, hoje eu vou um pouco menos, claro, por causa da exposição na televisão. Sim. Mas quando eu ia um pouco mais ao metrô, eu observava muitas vezes as pessoas andando inadvertidamente com celulares. E não é celular barato, são celulares caríssimos. Fones de ouvido que cobrem o ouvido todo, né, como se a gente estivesse no estúdio. Sim. Isso daí, com certeza, se tornou uma tendência, mas também uma área de muito risco, não é? Pois é, nós falamos que a precaução, a prevenção, né, os seus cuidados, eles já fazem com que minimize muito a possibilidade de um fato acontecer. Agora, justamente as características que você passou, as pessoas usam o celular e veja, hoje o objeto de maior interesse para quem está cometendo um crime de roubo e furto. Roubo com a violência, né? A pessoa te ameaça e tira. O caso da Letícia é um roubo, porque houve uma agressão, uma violência, né, naquela condição, mas a exposição do celular. E você veja que nos meios de transporte as pessoas ficam inadvertidamente olhando, mandando, fazendo fone de ouvido, ou seja, desatenção total. Aliás, muitas ocorrências, a pessoa sequer percebe que está sendo assaltada. Está sendo assaltado, ele nem sabe o que está acontecendo e corre um risco, porque o criminoso não quer saber. É uma resistência que está acontecendo naquele momento. Então, nós concitamos, o celular ele sempre deve ficar guardado. Quando você estiver no meio de locomoção, se estiver locomovendo com pessoas que você não conhece, são os meios de locomoção público, você não conhece ninguém que está ali. Você deve evitar de usar o celular. Guarde no bolso da frente, guarde em algum local discreto para que a pessoa não veja o seu aparelho. Com tantos aparelhos à disposição, o que ele não vê, certamente. Olha, aliás, você já se excluiu. Só para constar aqui, ela conseguiu recuperar o celular, tá? Mas o Tiago, o meu coordenador de produção que está falando aqui no meu ouvido, ele está falando assim, ó, eu ando com 2 aparelhos. Eu já vi, o outro aparelho dele é um aparelhinho, assim, bem antigo até. Funciona? O fake, isso acontece com bolsas também. Tem mulheres que andam com uma bolsa mais, né, mais despojada para que se eventualmente o criminoso abordá-la, tudo bem, pode levar. Mas sempre é um risco você ser abordado, mesmo que seja, imagine. O criminoso pode ficar revoltado com o tipo de equipamento que você está usando. É isso que eu falei para ele. Então, para o nosso coordenador, para o Tiago, isso é besteira. É melhor você não usar em deslocamento, deixe para usar em locais que você tenha mais segurança, quando entrar numa loja, ou se é que precisa fazer. Porque nós entramos num tipo de vida hoje que nós nos sentimos obrigados a atender as pessoas no momento que elas querem, do jeito que querem, e você faz questão de falar naquele momento. Nós não usamos os meios de locomoção como área de lazer, para ficar conversando, batendo papo e conversando. Nós estamos, naquele momento, expondo o bem mais precioso que a pessoa tem, porque hoje ela deixa de comer, esquece o desodorante, mas não esquece o celular. Verdade. Então, preserve o seu celular, guarde o seu instrumento, guarde o seu equipamento tão importante. Vamos lá, Conceição dos Santos, de Brasília, Distrito Federal, diz assim, boa noite, Fábio, boa noite, Coronel. Eu vi na internet que simular a presença de pessoas em casa inibe prática de assaltos. Isso realmente funciona? Muito boa. Inclusive, casas nos Estados Unidos é muito comum. Existem até robôs que são comprados para essa caracterização de movimento. De movimento. Que coisa. Então, o que acontece com os furtos, por exemplo, férias. O criminoso sabe que ele tem 2 tipos de crime. Um das casas estão sendo deixadas vazias e outro das pessoas que estão indo para os locais de maior circulação, as praias, os lugares onde as pessoas vão passar suas férias, e trazendo os seus bens. Então, são 2 momentos. A casa desguarnecida sempre tem um criminoso que fica aguardando ali justamente as famílias saírem. Qualquer manifestação de movimento é importante para criar a dúvida. Importante, inclusive, em cima dessa questão. Se você vai viajar, vai passar mais de uma semana fora, desligue, inclusive, toda a estrutura elétrica de casa, porque nós temos um problema sério de justamente deixar a geladeira, deixa tudo ligado, inclusive na tomada, em curto-circuito. Causas de incêndio justamente por uma descarga qualquer que aconteça, uma queda de energia com o retorno imediato. São dicas importantes. E deixar alguém na sua casa. Convide um familiar, já que você vai viajar, convide um familiar para passar uns dias na sua casa.
Porque as residências que têm movimentação, que têm aquela caracterização de que existem pessoas, são excluídas e o criminoso vai buscar uma casa que esteja sem qualquer movimentação. Olha, uma outra pergunta que nos chega aqui, muito interessante, de Aracaju, Sergipe. Um beijo carinhoso para vocês aí, viu? É do Marcos Antônio. Ele fala: Fábio, boa noite. Eu já vi pessoas, coronel, vasculhando o lixo do condomínio onde eu tenho residência. Achei o comportamento meio estranho. Qual a atitude que eu devo tomar e quais os cuidados que eu tenho que tomar quando eu jogo meu lixo fora? Pois é. Esse veículo, imagino que seja uma residência que você esteja colocando lá de fora. Pessoas que fazem esse tipo de atividade, infelizmente, por necessidade, existem. Para se ter uma ideia, tem das pessoas de baixa renda, 30% delas sobrevivem com o que elas recolhem do lixo. Sejam lixões, sejam lixos residenciais. Infelizmente, é uma verdade que a gente tem que aceitar. Não gostaríamos, mas existe. Então, essa pessoa que está vasculhando o lixo, claro que ela não deveria, mas naquele momento ela está procurando uma latinha, eventualmente está procurando alguma coisa que tenha valor econômico ou até mesmo alimentação. Agora, suspeitou que a atitude não é simplesmente uma atitude desse sentido, não é 190. Qualquer movimentação estranha... Pode ligar para a polícia. Não, deve. A polícia deve ser acionada preventivamente, na suspeita. Claro que não é para qualquer... Existe a suspeição, tem alguém em frente de casa. Isso serve para quando você está saindo de casa, chegando de casa, observando alguma movimentação estranha. Se você conhece a sua região, você sabe o que chama atenção. Aquele veículo estacionado, aquela pessoa parada, chama atenção. A polícia deve ser acionada nesse momento, não depois que você se torna vítima, porque aí é só para minimizar as consequências do fato. A polícia deve ser acionada exatamente quando você tem a suspeição. Como as pessoas não se preocupam, elas se tornam vítimas e chamam a polícia para depois registrar a ocorrência, porque aí o fato já se consumou. Mas é importante que você observe, acompanhe. Se tiver suspeita, não da pessoa, mas da atitude que essa pessoa está tendo naquela localidade, o 190, são mais de 20 milhões de abordagens que a Polícia Militar faz em São Paulo, muitas delas a partir de ligações telefônicas, porque a pessoa suspeita que existe um comportamento. Um veículo, isso filmado, muito tempo parado no local, que você acha que tem a pessoa dentro dele, é uma situação de suspeição. Coronel Roberto Alves dos Santos, obrigado pela presença. Muito obrigado. Prazer em recebê-lo, viu?